Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Às vezes precisamos realmente chorar e nos humilhar e reconhecer nossos erros diante do Senhor. Quantas vezes erramos e só dizemos: perdoa, Senhor, perdoa porque eu pequei. Nem nos ajoelhamos, nem nos humilhamos, simplesmente falamos: perdoa, Senhor. Deus, com sua infinita misericórdia, nos perdoa, mas as pessoas às vezes abusam da paciência de Deus. Vivem cometendo erros e sempre os mesmos erros, e depois chegam e fazem uma pequena oração e dizem: perdoa, Senhor, pequei de novo. O Senhor já me conhece, sabe que sou assim. O que essa pessoa não entende é que ela está dando brechas para o diabo tocar na vida dela. Deus perdoa nossos pecados, mas cada vez que você erra, por mais que não aconteça nada naquele momento, ou depois de algum tempo, você já deu legalidade ao diabo para tocar em sua vida. A pessoa, por não ter acontecido nada, volta a pecar. Sabe por que as pessoas pecam e continuam a pecar? Porque o diabo não é bobo. Um cristão que anda na linha cai e comete um erro. Ele deu a brecha, ele pode ser tocado? Pode. Mas o diabo malandramente não toca naquele momento. Dá corda para ele. É isso mesmo, dá corda. Ficou sem entender? Então eu te explico. Se essa pessoa que pecou logo de cara acontecer algo na vida dela, ela vai entender que a brecha que ela deu através do pecado que cometeu foi o que causou aquilo na vida dela. Aí o que ela vai fazer? Ela vai se policiar mais e vai vigiar mais. Não é isso que o diabo quer que ela faça. Mas se nada acontece, essa pessoa acaba esquecendo e caindo no erro novamente. O diabo poderia até tocar, mas ele não faz. Ele vai dizendo à pessoa: vai se sujando, se suja mais. Cada vez mais o pecado entra na vida da pessoa. E quando ele vê que é a hora certa, ele vai, ataca e derruba de vez essa pessoa. É por isso que tem muito crente se sujando, porque o inimigo está só deixando ele cair várias vezes sem tocar na vida dele. Como ele vê que nada acontece, ele pensa: Deus já me perdoou mesmo, já posso pecar de novo. É isso que o diabo quer que você pense, que Deus já te perdoou, que você pode errar quantas vezes você quiser e nada vai acontecer. É aí que você se engana, sabe por quê? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso inimigo sempre está por perto para ver as suas brechas. Pedir perdão e se arrepender é o mínimo que você pode fazer. É uma forma até de tapar a brecha, mas não tira a legalidade dele de te tocar. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que ficamos pensando: mas por que isso aconteceu ou por que está acontecendo? Pode ser por um pecado que você lá atrás cometeu e deixou de se arrepender. Lembra? O diabo vai dando corda até a hora que o cristão, que era tão firme, já peca e não lembra mais de pedir perdão, porque ele já pecou tantas vezes e nada aconteceu que ele até se esquece de pedir perdão. Mas vamos voltar para o versículo inicial, que fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias fez algo que era errado? Na Bíblia há um relato de um erro dele de mostrar
o seu tesouro para os babilônios, mas isso foi depois de sua doença. Então por que ele adoeceu e iria morrer? Não vemos também relatos na Bíblia dizendo que ele iria morrer por algum pecado, mas Deus sabia que ele, antes de morrer, teria que colocar sua casa em ordem, ou vamos dizer, o seu reino em ordem. Deus enviou um profeta para poder avisar ele e ele orou. Você pode questionar e perguntar novamente: pode ter sido algum pecado que ele cometeu e não é citado na Bíblia? Vejam, todos nós somos falhos e sujeitos a erros, mas não é citado se ele pecou antes de sua doença. O que acontece com algumas pessoas é que elas erram tanto que depois de um tempo não conseguem mais enxergar seus erros, porque no começo pedem perdão, até se arrependem, mas quando elas veem que nada acontece, acabam caindo e não pedindo mais o perdão de Deus, até se esquecem de pedir perdão. Se foi o caso de Ezequias, não é citado na Bíblia. Na Bíblia, há relatos que Ezequias precisava orientar o seu povo, coisa que ele não estava fazendo. Pode ter sido isso a brecha que ele deu? Pode. Vejam o que o profeta Isaías disse para ele. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Muitos pregadores, através deste versículo, até pregam: ponha em ordem sua casa, sua família está longe do Senhor. Só que o contexto deste versículo era outro. Deus estava falando para Ezequias: por que você não dá ordens à sua casa para colocar ela reta diante de mim? Por que você não dá ordem ao povo? Aqueles que virão após você precisam também me conhecer. Eles estão errando. O povo está errando. É claro que nossos familiares também precisam conhecer a palavra de Deus, mas o contexto não era você está vivendo errado, converte sua casa ou conserte sua casa, e sim de oriente o seu povo, porque eles estão errando, para que sigam meus caminhos. Mas vamos voltar à mensagem. Será que Ezequias cometeu algum erro? Não posso afirmar isso, mas que ele era um homem temente a Deus, isso eu posso. 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 5 ao 7. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Se ele não andava errado, por que ele adoeceu e iria morrer? Novamente você pode perguntar. Tem coisa que a gente não consegue explicar. O povo de Israel pecou e não Ezequias. Pode ter sido a brecha porque ele não estava conduzindo direito o povo. Às vezes Deus leva as pessoas antes que elas caiam no erro também. Deus sabe o nosso futuro. Mas não há explicação na Bíblia em relação à doença de Ezequias. Pode ser que Deus já estava vendo Ezequias indo para o pecado e se perdendo. Mas pode ter sido algo sim que ele ocultou, ou pecou e não se arrependeu, ou apenas porque Deus não queria deixar ele se perder. O que você tem que colocar no seu coração é o seguinte: Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas cada vez que pecamos, damos brechas para o inimigo tocar em nossa vida. Às vezes, nada acontece após seu pecado, e você vê que nada acontece e comete o mesmo erro novamente. Pede perdão e nada acontece. Vai chegar uma hora que você nem vai lembrar mais de pedir perdão. Já vai estar pecando, caindo no mesmo erro sem sentir. Desta forma, acabou caindo em outra armadilha do inimigo.
ele te deu corda para ver até onde você iria. Quando a corda acabou, ele simplesmente te deixou pendurado, rindo da sua cara, dizendo: agora você caiu feio e vai se machucar. Seja constante no Senhor. Fique firme, procure ficar longe do pecado e não dê brechas para o diabo te tocar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitas pessoas caem no erro, pedem perdão e nada acontece. Mas a brecha já foi dada. O diabo, com suas artimanhas, vai dando corda para ver o crente depois cair feio. Pai, que possamos estar sempre atentos às ciladas do inimigo. Sabemos que ele não se cansa de querer nos destruir. Pai, que possamos sim estar vigilantes. Sabemos que o pecado executado é brecha dada e não queremos dar brecha para que o inimigo possa nos derrubar. Que a vontade do Senhor sempre prevaleça em nossa vida e que possamos sempre ficar bem longe do pecado. Sabemos que a tentação existe, mas nós temos que nos desviar dela. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.